Graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 157ª noite. Senhor, disse ela, eis aí a narração que o governador de Damasco fez ao mancebo de Mossul. Meu filho, sabei, pois, disse ele, que a primeira senhora que teve o atrevimento de vos ir procurar a vossa casa era a mais velha das minhas filhas. Tinha-a casado no Cairo com um de seus primos, filho de meu irmão. Morrendo seu marido, voltou para minha casa corrompida com 1000 maldades que tinha aprendido no Egito. Antes da sua chegada, sua irmã mais moça, que morreu de um modo tão deplorável nos vossos braços, era muito cordata e nunca me dera motivo algum de queixar-me dos seus costumes. Porém, a mais velha que se lhe ligou uma estreita amizade, tornou-a insensivelmente tão má como ela. No dia seguinte ao da sua morte, como pondo-me à mesa não a visse, perguntei novas dela a sua irmã mais velha, que estava de volta à casa. Porém, em vez de responder-me, pôs-se a chorar tão amargamente que disso concebi um presságio funesto. Apertei com ela para informar-me do que queria saber. Meu pai, respondeu ela, soluçando, não posso dizer-vos outra coisa, senão que minha irmã tomou ontem o mais belo vestido e o seu mais belo colar de pérolas, saiu e não tornou a aparecer. Mandei em busca de minha filha por toda a cidade, mas nada pude saber do seu destino. Contudo, a mais velha, que sem dúvida se arrependia do seu ciúme furioso, não cessou de afligir-se e de chorar a morte de sua irmã. Não quis tomar alimento algum e com isso deu fim a seus deploráveis dias. Eis aí, continuou o governador, a condição dos pais. Tais são as desgraças a que estão expostos, porém, filho, acrescentou ele, como somos ambos igualmente desafortunados, unamos nossos desgostos. Não nos separemos um do outro. Dou-vos em casamento uma terceira filha que tenho, mais jovem que suas irmãs, de um comportamento que não se parece em coisa alguma como o delas, muito mais bela e dotada de uma índole própria para fazer a vossa felicidade. Não tereis outra casa senão a minha. Depois da minha morte sereis vós e ela os meus únicos herdeiros. Senhor, disse-lhe eu, confundem-me todas as suas bondades. Nunca poderei reconhecê-las suficientemente. Deixemo-nos disso, interrompeu ele. Não percamos o tempo em vãs palavras. Dizendo isto, mandou chamar testemunhas e casei com sua filha sem mais cerimônia alguma. Não se contentou de haver feito castigar o mercador Ourives, que falsamente me acusara. Ordenou que confiscassem em meu benefício todos os seus bens, que eram muito consideráveis, e finalmente visto que frequentais a sua casa, deveis conhecer a grande consideração em que me tem. Dir-vos-ei ainda mais que um homem mandado por meus tios ao Egito expressamente para buscar-me, tendo na sua passagem descoberto que eu estava nesta cidade, me entregou ontem uma carta da parte deles em que me participam a morte de meu pai e me convidam a ir a Mossul, recolher a sua herança. Porém, como a aliança e a amizade do governador me prendem e não me permitem afastar-me dele, despedi o mensageiro com uma procuração para remeter-me tudo o que me pertence. Visto que acabais de me ouvir, espero que me perdoareis a incivilidade de que cometi no decurso da minha doença, dando-vos a mão esquerda em vez da direita. Eis aqui, disse o médico judeu ao sultão de Gascar, que me contou o mancebo de Mossul. Fiquei em Damasco enquanto viveu o governador. Depois da sua morte, como estivesse na flor da idade,
tive a curiosidade de viajar. Corri toda a Pérsia e Índias e por fim vim estabelecer-me na vossa capital, onde exerço a profissão de médico. O sultão de Gascar achou essa história extremamente agradável. Confesso, disse ao judeu, que o que acabais de contar-me é extraordinário, mas a falar francamente, a história do corcunda é ainda mais extraordinária e divertida. Assim, não espere tu e os outros que vos conceda a vida. Vou mandar-vos enforcar todos 4. Esperai, senhor, disse o alfaiate, adiantando-se e prostando-se aos pés do sultão. Já que vossa majestade gosta de histórias divertidas, a que tenho que lhe contar não lhe desagradará. Quero também ouvir-te, disse-lhe o sultão. Porém, não te persuadas que te deixo viver se não me contas alguma aventura mais interessante que a do corcunda. Então o alfaiate, como se estivesse certo do seu feliz sucesso, tomou a palavra com confiança e principiou a sua narração nesses termos. História contada pelo alfaiate. Senhor, um habitante desta cidade honrou-me há 2 dias com um convite para um banquete que deu ontem pela manhã a seus amigos. Fui ter a sua casa muito cedo e nela encontrei coisa de 20 pessoas. Esperávamos só o dono da casa, que tinha saído para algum negócio, quando o vimos chegar acompanhado de um jovem estrangeiro, vestido com muito asseio e de belo porte, porém coxo. Levantamo-nos todos e, para honrar o dono da casa, rogamo-nos ao mancebo que se assentasse conosco ao sofá. Dispunha-se a fazê-lo, quando, vendo um barbeiro que era da nossa sociedade, retrocedeu arrebatadamente e quis sair. O dono da casa, admirado da sua ação, deteve-o. Aonde ides? Disse-lhe. Trago-vos consigo para fazer-me a honra de participar de um festim que dou a meus amigos e apenas entraste já quereis sair? Senhor, respondeu o mancebo, em nome de Deus suplico-vos que não me detenhais e permiti que me vá. Não posso ver sem horror aquele abominável barbeiro que ali está. Ainda que nascesse num outro país onde toda a gente é branca, não deixa de assemelhar-se a um etíope. Porém tem a alma ainda mais negra e mais horrível do que a cara. O dia que aparecia impediu Sherazade de dizer mais essa noite. Porém, na noite seguinte, tornou a tomar assim o fio da narração. Que incrível a história do governador de Damasco, mas nem essa história conseguiu mover o coração do sultão de Gascar. E ele está determinado a executar todos aqueles que são acusados da morte do corcunda. Porém, o alfaiate corajosamente se atreve a contar mais de uma das histórias. Será que ele conseguirá convencer o sultão de Gascar a salvar a vida de todos? Veremos na continuação dessa leitura amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.